Um executivo banhado em arrogância arremessou um cubo mágico sobre o mogno da mesa e desafiou a auxiliar de limpeza. Decifre este enigma em 3 minutos, e o meu relógio, avaliado em R$100.000, será seu. Ele soltou uma gargalhada debochada enquanto os diretores sacavam seus celulares para filmar. Ela segurou o cubo com as mãos trêmulas. O evento que se sucedeu desmantelou a soberba daquele homem para todo o sempre. Monte esse cubo mágico e leve meu relógio. Eduardo Vilela jogou o cubo colorido sobre a mesa de vidro importado. O impacto ressoou com violência na sala de reuniões. Você tem exatos 3 minutos. Helena Martins paralisou. O esfregão ainda gotejava no piso de porcelanato. 8 executivos interromperam suas atividades imediatamente. Todos os olhares convergiram para ela. Senhor, eu estou no meu turno de trabalho. Com licença. Eduardo recostou-se em sua cadeira de couro legítimo. Cruzou os braços com um ar de imperador. O Rolex de ouro reluziu em seu pulso sob a iluminação projetada da sala. Considere isso uma extensão das suas tarefas. 3 minutos. Resolva e o relógio passa a ser seu. A sala foi tomada por uma onda de risos cruéis. Um diretor ergueu o smartphone. Começou a gravar a cena. Outro seguiu o exemplo. Em questão de segundos, 4 lentes estavam apontadas diretamente para o rosto de Helena. Isso vai viralizar no Instagram, alguém sussurrou com maldade. Helena baixou os olhos para o cubo. As cores embaralhadas pareciam zombar de sua existência. Suas mãos, avermelhadas pela água sanitária e pelo esforço, tremiam visivelmente. Qual foi, dona Helena? Está com medo de um brinquedinho de criança? Mais risadas preencheram o ar. Gustavo Rocha, o vice-presidente, abriu um sorriso largo e sarcástico. Deu uma cotovelada no colega ao lado, buscando cumplicidade. Helena respirou fundo. 40 anos carregando baldes pesados. 40 anos sendo invisível para a sociedade. Ela estendeu a mão lentamente. Eu aceito. O sorriso de Eduardo se alargou, predatório. Excelente. Mas se você falhar... Ele se inclinou para a frente, invadindo o espaço dela. Seus olhos brilharam com pura perversidade. Você vai pedir desculpas, de joelhos, na frente de todos aqui, e depois vai limpar esta sala 3 vezes, de graça. Os executivos riram mais alto. Um deles chegou a bater palmas para a sacada. Helena pegou o cubo. Seus dedos calejados tocaram o plástico frio. Uma memória atravessou sua mente como um relâmpago, iluminando o passado. Mas ela piscou, afastando aquele pensamento de imediato. Eduardo estalou os dedos, impaciente. Gustavo, coloca o cronômetro no telão. Quero que todos vejam o momento exato em que ela vai desistir. A tela de LED gigante se acendeu. 3-0. Helena fechou os olhos por um segundo. Pressionou o cubo contra o peito, buscando um eixo. Como uma mulher invisível, humilhada diante de câmeras, poderia responder a tal afronta? O cubo nas mãos de Helena pesava mais do que as leis da física permitiam. Não era apenas plástico, era uma outra vida inteira, uma vida que ela havia sepultado 15 anos atrás. O toque nas arestas disparou algo profundo dentro dela. Foi como um choque elétrico, totalmente involuntário. Sua mente foi transportada para o passado num corte seco. Escola Estadual, Cecília Meireles, Sala 7. Professora Helena, eu nunca vou aprender isso. Sou burro. Helena tinha 25 anos na época. Usava o cabelo preso num coque elegante, uma blusa branca impecável. Ela sorriu com doçura para o aluno de 13 anos. A matemática é feita apenas de padrões, Miguel. Observe bem. Ela pousou um cubo mágico na carteira do garoto. As cores brilhavam sob a luz fluorescente da sala de aula. Cada movimento obedece a uma lógica precisa. Você não decora, você compreende. O menino girou o cubo com torpeza. Errou. Tentou novamente. Isso.
Agora você captou o algoritmo. A turma inteira se inclinou para frente para ver melhor. 28 alunos com os olhos fixos no cubo. Ninguém conversava. Ninguém olhava para o celular. Pela primeira vez em meses, eles tinham fome de aprender. Helena segurou outro cubo em suas mãos. Seus dedos voaram pelas peças. 15 segundos. Resolvido. Um dia vocês serão mais rápidos do que eu. Os alunos explodiram em aplausos. Hospital das Clínicas, corredor da emergência. Senhora Martins, seu marido não voltará a andar. O médico tinha o olhar exausto. Helena agarrou-se à maca para não desabar. As pernas falharam. O acidente, a coluna... Existem cirurgias experimentais, mas custam R$300 mil. O convênio não cobre nada disso. Helena olhou para o marido inconsciente. Havia tubos por toda parte. O cheiro de desinfetante queimava sua garganta. Nos 6 meses seguintes, ela vendeu tudo o que tinham. A casa, o carro, os móveis. Não foi suficiente. O banco tomou o pouco que restava. Seu marido faleceu 3 anos depois, não da coluna, de depressão, de ver sua família desmoronar pedaço por pedaço. O filho deles, Davi, de 6 anos, presenciou todo o declínio. Desenvolveu um transtorno de ansiedade severo, precisava de terapias caras, remédios importados. A escola demitiu Helena. Corte de gastos, disseram como desculpa. Ela sabia a verdade. Professores quebrados emocionalmente não inspiram alunos. Agência de empregos, ficha número 247. A senhora possui ensino superior? Sim, licenciatura plena em matemática. A atendente sequer levantou os olhos da papelada. Não temos vagas para professoras, mas tem vaga para auxiliar de limpeza, em uma empresa de tecnologia, salário mínimo. Helena apertou a bolsa com força. Dentro, carregava um único cubo mágico, o último que não vendeu, seu talismã, sua única lembrança de quando era alguém. Eu aceito. Naquela noite, ela resolveu o cubo sozinha em seu quarto vazio. Chorou sobre ele até secarem as lágrimas. Depois, o guardou no fundo da gaveta. Nunca mais o tocou, até agora. Sala de reuniões. Tempo presente. Os 3 minutos começam agora! O grito de Eduardo trouxe Helena de volta à realidade brutal. O cronômetro no telão corria. 2:58, 2:57. As risadas ao redor pareciam distantes, abafadas como se estivesse debaixo d'água. Ela olhou para o cubo. Depois olhou para Eduardo. Depois encarou as câmeras. 15 anos limpando o chão, 15 anos sendo invisível, 15 anos engolindo a humilhação a seco. Seus dedos se fecharam ao redor do cubo com firmeza. Algo mudou em seu olhar naquele instante. Helena não queria o relógio, nunca quis. Ela queria poder olhar para o espelho novamente, queria sentir que existia, que importava. Que não era apenas a mulher que limpava as privadas enquanto os executivos conversavam como se ela fosse parte da mobília, mas o cubo em suas mãos tremia, porque suas mãos não paravam de tremer. 2:54. 2:53. Ela girou a face branca. Errou. Girou de novo. Suas unhas curtas, roídas pelos produtos químicos, escorregaram no plástico liso. Olhem só, ela nem sabe por onde começar. Eduardo recostou-se na cadeira, deliciando-se com o espetáculo. Cruzou as pernas. O sorriso largo não saía de seu rosto. Helena respirou fundo. Tentou resgatar os algoritmos. A primeira camada. A cruz branca. Ela já tinha feito aquilo 1000 vezes, 15 anos atrás. Seus dedos se moveram. 3 giros rápidos. A cruz começou a se formar. Esperem. Ela está fazendo alguma coisa. Um diretor se inclinou para a frente curioso. Helena não olhou para ele. Focou totalmente no cubo. Mas então Eduardo golpeou a mesa com a mão aberta. Bam! O som explodiu na sala como um tiro. Helena deu um pulo de susto. Quase deixou o cubo cair. Esqueci de mencionar um detalhe. Eduardo sorriu com mais malícia.
Se você não conseguir em 3 minutos, além de pedir desculpas de joelhos, você está demitida. O ar fugiu dos pulmões de Helena. Senhor Eduardo, isso não está no seu contrato? Ah, querida. Ele se levantou lentamente. Caminhou até ela. Seu contrato diz que posso te demitir por justa causa. Recusa em participar de atividade corporativa. Isso é justa causa. Helena olhou para os outros executivos buscando socorro. Ninguém disse nada. Todos desviaram o olhar. 2:48, 2:47. Gustavo Rocha levantou-se do canto da sala. Eduardo tem razão, e já que estamos tornando isso oficial, ele apontou para o telão. Vou colocar o cronômetro maior. Todo mundo na empresa precisa ver isso. Ele clicou no notebook. A tela de LED se expandiu. Agora ocupava a parede inteira. 3 zeros em números vermelhos gigantescos. 2:46, 2:45. Ei, liga o áudio também. Vamos transmitir para os outros andares. Gustavo sorriu com cumplicidade. 3 segundos depois, o sistema de som ativou. Atenção, colaboradores, estamos com uma competição especial aqui na sala 12. A Helena, nossa faxineira, está tentando ganhar um Rolex. Torçam por ela. A voz ecoou por todo o prédio. 5 andares, 200 funcionários. Helena fechou os olhos, atordoada. Abre o olho, vai perder tempo. Ela abriu. Eduardo estava a 2 passos dela. Ela sentia o perfume importado dele misturado com o cheiro de cloro das próprias mãos. Sabe o que eu acho? Eduardo inclinou-se perto do ouvido dela. Falou baixo. Só ela ouviu. Acho que você devia me agradecer por te dar essa oportunidade. Quantas faxineiras têm a chance de tocar num relógio de 100 mil reais? Helena não respondeu. Voltou sua atenção para o cubo. Girou a face amarela. 2:40, 2:39. Mas suas mãos não obedeciam. Cada movimento era lento, incerto. O algoritmo estava lá, na cabeça, mas o medo bloqueava tudo. Alguém aposta quanto tempo até ela desistir? Dou 1 minuto. Menos. 30 segundos. Os executivos riram, sacaram as carteiras, começaram a fazer apostas reais sobre o fracasso dela. 50 reais que ela chora antes de pedir para sair. 100 que ela joga o cubo na parede. Uma secretária apareceu na porta. Observou a cena. Hesitou. Deu 2 passos para dentro. Senhor Eduardo, isso não é... Cala a boca, Vanessa. Ou você quer participar também? Vanessa congelou. Olhou para Helena. Depois para Eduardo. Recuou assustada. Saiu da sala. Helena viu aquilo. E algo dentro dela rachou. 2:30. 2:29. Ninguém ia ajudar. Ela estava sozinha, como sempre esteve. Desde que o marido morreu. Desde que perdeu a casa. Desde que acordava às 4 da manhã por 12 anos seguidos para pegar 2 ônibus lotados até aqui. Desiste logo, mulher. Para de se humilhar. Helena parou de girar o cubo. Encarou Eduardo. Humilhar? A voz dela saiu fraca. O senhor acha que eu estou me humilhando? Eduardo soltou uma gargalhada. Olha para você, com esse cubo nas mãos, sendo filmada, fracassando na frente de todo mundo. Se isso não é humilhação, eu não sei o que é. Helena apertou o cubo com força. As memórias inundaram. Não do cubo, de outras vezes. 3 meses atrás. Eduardo jogou o papel no chão, na frente dela. Logo depois de ela ter limpado. Limpou mal. Faz de novo. 6 meses atrás. Gustavo derramou café. Propositalmente. No corredor recém-lavado. Ops, você não se importa, né? É seu trabalho. 1 ano atrás. Festa da empresa. Ela limpando o banheiro. 2 executivas entraram. Falaram sobre ela como se ela não estivesse ali. Imagina ter 40 anos e limpar privada. Deve ter sido burra demais para estudar. Elas riram, retocaram o batom, saíram. Helena ficou ali, olhando para o espelho, perguntando-se se elas tinham razão. 2:20. 2:19. A voz interna veio, a mesma de sempre. Você não é mais aquela professora. Aceita teu lugar, pega teu salário.
Vai para casa, cuida do Davi. É só para isso que você serve agora. Helena olhou para o cubo, depois para o cronômetro, depois para as câmeras. Ela podia desistir. Podia colocar o cubo na mesa, sair com o pouco de dignidade que restava. Mas então ela pensou no filho. Davi, 15 anos, ansiedade crônica, terapia toda semana. Ele perguntou ontem: Mãe, por que as pessoas te tratam mal? Ela não respondeu. Não tinha resposta. Mas agora, olhando para Eduardo, para as câmeras, para os executivos rindo, ela percebeu. Se ela desistisse agora, Davi aprenderia que o mundo vence, sempre. Que pessoas como eles devem baixar a cabeça, aceitar, sobreviver. Ou ela podia lutar. Talvez perdesse, provavelmente perderia, mas Davi veria a mãe dele tentar. 2:15, 2:14. Helena enxugou a testa. Colocou o cubo na mesa. Fechou os olhos por 3 segundos. Quando abriu, algo havia mudado radicalmente. Suas mãos pararam de tremer. Podem continuar filmando. Sua voz saiu firme. E aumentem esse cronômetro. Quero que todos vejam. Eduardo franziu a testa, confuso. Que todos vejam o quê? Helena pegou o cubo de volta. Olhou nos olhos dele. Vamos descobrir juntos. Ela girou a primeira face. Precisa. Rápida. Sem hesitar. A primeira camada se formou num instante. Um executivo parou de rir. 2:10. 2:09. A segunda camada começou a se formar. As cores se alinhavam perfeitamente. Helena não olhava para ninguém, só para o cubo. Eduardo inclinou-se para a frente. O sorriso diminuiu. Ela decorou isso, obviamente. Gustavo concordou rápido demais. Claro, deve ter praticado a noite toda. Alguém contou para ela. Helena continuou girando. Seus dedos encontraram o ritmo, a memória muscular de 15 anos atrás voltando. 2:05. 2:04. Ei, Helena! Eduardo bateu na mesa de novo, mais forte. Quem te ensinou isso? Confessa! Ela não respondeu. Terceiro algoritmo. As peças do meio se encaixando. Tô falando com você. Helena parou por meio segundo. Olhou para ele. Ninguém me ensinou. Eu ensinava. Voltou para o cubo. A sala ficou em silêncio absoluto por 3 segundos. Depois Eduardo explodiu em uma gargalhada histérica. Você ensinava? Ele se levantou. Ensinava o quê? A limpar privada? Os executivos explodiram em risadas. 2 bateram na mesa. Um quase engasgou com a água. Helena sentiu o rosto queimar, mas não parou. Segunda camada completa. 2:0. 1:59. Gustavo, pesquisa ela aí. Quero ver o currículo dessa professora. Gustavo abriu o notebook. Digitou rápido. Helena Martins, nascida em 1985. Aqui, trabalhou na Escola Estadual Cecília Meireles, 2002 a 2008. Breve silêncio. Professora de matemática. Eduardo congelou. Depois riu ainda mais alto. Matemática? E você tá limpando o chão? Ele se dobrou de rir. Como você fracassa assim na vida? Os outros se juntaram ao coro. Risadas encheram a sala como uma onda gigante. De professora para faxineira, isso é lendário. Aposto que foi demitida por incompetência. Deve ter reprovado a turma inteira. Helena apertou o cubo mais forte. Seus olhos arderam, mas ela piscou. Afastou as lágrimas. 1:50. 1:49. Um executivo de camisa rosa se levantou. O nome dele era Felipe. Ele sempre foi silencioso. Agora não. Sabe o que eu acho? Ele caminhou até ela. Acho que ela colou no diploma, porque se ela fosse boa mesmo, não estava aqui. Mais risadas. Verdade. Ninguém competente aceita esse emprego. Ela deve ter se formado por cota. A última frase cortou fundo. Helena travou por 1 segundo. O cubo quase caiu. Eduardo viu. E sorriu como um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Tocamos num ponto sensível? Ele se aproximou mais. Deixa eu adivinhar. Você entrou na faculdade como? Sistema de cotas? Bolsa social? Silêncio pesado.
Helena não respondeu. Voltou para o cubo, mas as mãos tremiam de novo. 1,45. 1,44. Eu te fiz uma pergunta. Eduardo estava a meio metro dela agora. Responde, você entrou por cota? Helena engoliu seco. Sim, cota racial. Eduardo bateu palma, triunfante. Sabia, sempre sei. Ele virou para os outros. Por isso que eu sou contra essas políticas. Olha no que dá. A pessoa entra sem capacidade, forma mal formada e acaba limpando o chão mesmo. Gustavo concordou com a cabeça. Sistema falho. Helena sentiu algo rachar por dentro, uma raiva antiga, guardada, comprimida por 15 anos de humilhação silenciosa. Ela parou de girar o cubo, colocou na mesa, olhou para Eduardo. 1,40, 1,39. O senhor sabe resolver um cubo mágico? A sala ficou muda. Eduardo piscou. O quê? Perguntei se o senhor sabe resolver. Helena se levantou. Ficou de pé. Já que sou tão incompetente e o senhor é tão superior, deve ser fácil para o senhor. Por 5 segundos ninguém falou. Felipe quebrou o silêncio com uma risada nervosa. Ela está desafiando você, Eduardo. Eduardo ficou vermelho, pescoço tenso. Eu não preciso provar nada para uma faxineira. Então não sabe. Helena cruzou os braços. A voz dela saiu firme pela primeira vez. Está criticando minha capacidade, mas não consegue fazer o que está exigindo de mim. Gustavo se levantou rápido. Ei, respeito com o diretor. Mas Eduardo levantou a mão. Olhos fixos em Helena. Sabe de uma coisa? Ele caminhou até a mesa. Pegou outro cubo mágico da gaveta. Vou mostrar para você como se faz. Ele sentou. Começou a girar o cubo. 10 segundos. As cores ficaram mais embaralhadas. 20 segundos. Ele franziu a testa. 30 segundos. Suor começou a aparecer na testa dele. Felipe tentou ajudar. Eduardo, você não precisa... Cala a boca. 40 segundos. Eduardo girava sem padrão. Aleatório, desesperado. 50 segundos. Ele percebeu que não tinha ideia do que estava fazendo. Com um grito de frustração, ele arremessou o cubo contra a parede. Crash! O cubo explodiu. Peças voaram por todo lado. A sala congelou. 1,30, 1,29. O cronômetro de Helena continuava correndo. Eduardo virou-se para ela, rosto vermelho, veia saltando na testa. Você acha que é melhor que eu? Você acha que porque resolve um brinquedo idiota, você é superior? Ele caminhou até ela, invadiu o espaço pessoal, dedo apontado no rosto dela. Eu sou o diretor. Eu ganho em 1 mês o que você não vê em 5 anos. Eu tenho 3 carros, 2 casas. Eu importo. Ele apontou para o chão. Você? Você limpa merda. É tudo que você é. Tudo que você vai ser. Uma faxineira fracassada que entrou por cota e desperdiçou até isso. Cada palavra era uma facada. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Lágrimas encheram os olhos. Os executivos assistiam em silêncio agora, alguns desconfortáveis. Mas ninguém falou. Eduardo não parou. Sabe o que eu vou fazer? Ele pegou o celular. Eu vou ligar para o RH agora. Vou garantir que seu nome fique numa lista negra. Você não vai conseguir emprego nem de faxineira em nenhum lugar de São Paulo. Ele discou. Colocou no viva voz. Alô, Cláudia. Eduardo. Tenho uma demissão por justa causa aqui. Helena Martins. Insubordinação. Prepara os papéis. Sim, senhor. Vou preparar. Ele desligou. Sorriu. 1,20. 1,19. Helena olhou para o cubo na mesa. Incompleto. A última camada ainda embaralhada. Depois olhou para as câmeras. 4 celulares, todos gravando. Olhou para os executivos. 7 rostos. Alguns rindo, alguns desconfortáveis, nenhum ajudando. Uma lágrima escorreu. Caiu no chão recém-limpo. Eduardo viu e riu. Olha só, a professora vai chorar. Ele virou para os outros. Alguém aposta que ela sai correndo? Gustavo levantou a mão.
R$ 10 que ela deixa o cubo e foge. Felipe concordou. Concordo. Ela já perdeu. Eduardo cruzou os braços. Olhou para Helena com desprezo total. Acabou, Helena. Você pode ir. Busca suas coisas. A segurança vai te escoltar. Ele apontou para a porta. Helena ficou parada, congelada. As pernas não se moviam. 1:15, 1:14. A sala esperou. Alguns já viravam para voltar ao trabalho. A diversão tinha acabado. Eduardo acenou com a mão. Gesto de dispensar um cachorro vira-lata. Vai, sai. Helena olhou para o chão, para o balde de limpeza, para o pano que caiu. 15 anos, tudo para nada. Ela deu um passo em direção à porta, mas então a lágrima caiu, não no chão, no cubo. Helena olhou para baixo. A gota escorreu pela face vermelha do cubo mágico que ainda estava na mesa. Deixou um rastro brilhante e algo naquele momento quebrou. Não ela, o medo. Ela parou no meio do passo, a mão ainda no balde de limpeza. Uma voz veio, não de fora, de dentro, uma memória antiga. Professora, eu não consigo, é difícil demais. A matemática não liga para quem você é, Miguel. Só liga se você sabe resolver. Sua própria voz, 2005, sala 7, ensinando um menino de 13 anos que achava que era burro. Ele resolveu o cubo naquele dia. Helena enxugou a lágrima com as costas da mão. Virou devagar. Eduardo estava de costas, conversando com Gustavo. Já tinha esquecido dela. Ela caminhou de volta para a mesa. Pegou o cubo. 1:10. 1:09. Eu não terminei. Eduardo virou. Franziu a testa. Como é? Helena sentou na cadeira. Colocou o cubo na frente dela. Enxugou as mãos no avental. Ainda tenho 1 minuto e 9 segundos. Ela olhou para ele, sem medo, sem raiva, só determinação. Vou terminar. Eduardo riu. Mas era diferente agora, menos confiante. Você está perdendo tempo. Já te demiti. Então não custa nada me deixar terminar. Helena não esperou resposta. Seus dedos voltaram para o cubo. E algo mudou. Os movimentos ficaram precisos, rápidos, mecânicos, como se 15 anos não tivessem passado. Ela não pensava mais, apenas executava. Giro, giro, giro. A última camada começou a se formar. 1:5, 1:4. Um movimento no canto da sala chamou a atenção. Uma jovem de 20 e poucos anos, pele negra, cabelo crespo preso num coque, roupa social simples, crachá de estagiária, Beatriz Souza, a Bia. Ela estava no canto, anotando coisas num tablet, testemunhando tudo em silêncio, mas agora seus olhos estavam fixos nas mãos de Helena, e eles se arregalaram. Beatriz deu 2 passos para a frente. Observou o movimento dos dedos, a sequência, o padrão. Seus lábios se moveram em silêncio, acompanhando. R, U, R, U, F2, D. Beatriz reconheceu. Ela largou o tablet numa cadeira. Caminhou devagar até a mesa. Ninguém percebeu. Todos ainda conversavam, rindo da situação. Beatriz parou ao lado de Helena, abaixou-se, sussurrou. Você conhece o método CFOP? Helena parou por meio segundo. Olhou de lado. Viu a jovem. Olhos arregalados. Não de zombaria, de reconhecimento. Helena assentiu levemente com a cabeça. Beatriz sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu também. Ela ficou ali, de pé, ao lado de Helena. Eduardo percebeu. Beatriz, o que você está fazendo? Assistindo. Volta para o seu lugar. Não. A palavra saiu simples. Firme. Eduardo piscou. Não esperava insubordinação da estagiária tímida. Você quer ser demitida também? Beatriz olhou para ele, depois para Helena, depois para o cubo. Quero ver ela terminar. 0:59. Helena continuou. As mãos voavam agora. Cada movimento era uma memória. Cada giro, uma aula que ela deu. Cada algoritmo, um aluno que ela ensinou. Beatriz observava com atenção técnica e começou a narrar baixinho. Só Helena ouvia.
Olo. Agora vai pro PLL. Helena ajustou o cubo. Última sequência. Os executivos pararam de conversar. Um por um perceberam. O cubo estava quase completo. Felipe se levantou. Espera, ela está realmente resolvendo. Gustavo se aproximou da mesa. Olhou. 3 lados completos, 3 cores perfeitas. Não é possível. 0,50, 0,49. Mais pessoas entraram na sala, atraídas pelo cronômetro gigante, pelo áudio que transmitiu tudo. 2 seguranças, 3 auxiliares de limpeza, uma recepcionista. Todos pararam na porta, assistindo. Helena nem percebeu. Seu mundo era só o cubo, só os movimentos, só a lógica pura. Beatriz ao lado dela sorria mais, como se estivesse assistindo a um concerto. 0,45, 0,44. Eduardo percebeu que estava perdendo o controle da sala, da situação, da narrativa. Ele deu um passo em direção à mesa. Chega, isso já... Beatriz bloqueou. Colocou o braço na frente dele, pequena, magra, mas firme. Não, sai da frente. Ela ainda tem 43 segundos. Deixa ela terminar. Os dois se encararam. Tensão elétrica. Helena continuou girando. Não olhou para cima. Confiou que Beatriz seguraria. E Beatriz segurou. 0,40. 0,39. 4 lados completos. Os funcionários na porta começaram a sussurrar. Ela vai conseguir. Não acredito. Filma isso. Filma. Mais celulares levantaram, agora filmando Helena de ângulos diferentes. Eduardo tentou passar por Beatriz. Ela não deixou. Gustavo, tira ela da frente. Mas Gustavo não se mexeu. Ele também estava assistindo ao cubo, fascinado. 0,35, 0,34. 5 lados completos. Só faltava um. As peças finais dançavam sob os dedos de Helena. A sala inteira segurou a respiração. 0,30. 0,29. Helena girou a última face. 3 peças faltando, 2, 1. Seus dedos voaram no algoritmo final. R, U, clique. O cubo se completou. 0,27. 2 números vermelhos na tela gigante. 27 segundos sobrando. Helena colocou o cubo na mesa. Cada face mostrava uma cor perfeita. Branco, amarelo, vermelho, laranja, azul, verde, completo. Silêncio absoluto. 10 segundos de silêncio total. Ninguém respirou. Então, Beatriz quebrou o silêncio. Método CIFOP. 40 movimentos. Tempo final. 2 minutos e 33 segundos. Ela falou alto, para todos ouvirem. Eduardo congelou. Olhou para o cubo, para a tela, de volta para o cubo. Ela trapaceou. Trocou o cubo. Isso não é possível. Beatriz pegou o celular dela, segurou na frente dele. Filmei tudo, desde o início, mesmo cubo, mesmas mãos. Quer ver? Eduardo não respondeu. Seu rosto estava branco. Os funcionários na porta explodiram. Ela conseguiu! Não acredito! Filmou! Manda pra mim! Aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois mais altos. Em segundos, 10 pessoas batiam palmas. Helena não se mexeu, ainda sentada, olhando para o cubo, como se não acreditasse que era real. Beatriz se abaixou ao lado dela. Sussurrou. Você foi incrível. Helena olhou para a jovem. Pela primeira vez, sorriu. Pequeno, mas real. Obrigada por ficar. Eu não ia deixar ele parar você. Eduardo recuperou a voz. Gritou por cima dos aplausos. Calem a boca, todos. O som cortou, mas o clima tinha mudado. As pessoas não olhavam mais para ele com respeito. Olhavam com curiosidade, alguns com desprezo. Helena se levantou, devagar. Estendeu a mão. Meu relógio. Eduardo deu um passo para trás. Foi sorte. Pura sorte. Você não pode resolver de novo. Quer apostar? A voz de Helena saiu firme, sem medo, sem hesitação. Beatriz pegou o cubo, embaralhou rapidamente. 30 movimentos, completamente aleatório. Colocou na mesa. Resolve de novo.
Helena sentou, pegou o cubo. Eduardo tentou protestar. Isso é ridículo, eu não vou. Mas Helena já tinha começado. Seus dedos voaram, mais rápidos que antes, sem pressão, sem medo, só memória muscular e lógica pura. Primeira camada, 20 segundos. Segunda camada, 45 segundos. Terceira camada, 1 minuto e 50 segundos. Clique, completo de novo. A sala explodiu. Aplausos estrondosos, gritos, assovios. Mais funcionários chegaram. O corredor estava cheio. 20 pessoas assistindo pela porta. Felipe tirou um boné imaginário. Passou a mão no cabelo. Caralho! Gustavo não disse nada. Apenas olhou para Eduardo, depois para Helena, depois para o chão. Eduardo estava encurralado. Todos os olhos nele agora. Esperando. Beatriz cruzou os braços. Ela resolveu 2 vezes, na frente de todo mundo. Você fez uma aposta, paga o que deve. Eu não devo nada para ela. Isso foi uma brincadeira. Um teste. Filmamos você oferecendo o relógio. Filmamos você botando 3 minutos de prazo. Filmamos ela resolvendo. Beatriz levantou o celular. Quer que eu poste isso? Deixe o público decidir quem tem razão. Eduardo ficou vermelho. Você não tem coragem. Beatriz desbloqueou o celular. Abriu o Instagram, começou a digitar. Vamos ver. Espera. A voz de Gustavo cortou o ar. Ele se levantou. Caminhou até Beatriz. Olhou para o celular dela. Você gravou tudo? Tudo. Desde o começo? As falas dele? Beatriz assentiu. Gustavo ficou pálido. Olhou para Eduardo. Eduardo, paga logo o relógio. Não vou. Paga o relógio. A voz de Gustavo saiu dura, autoritária, mais alta que a de Eduardo. Pela primeira vez, Eduardo percebeu. Não era só ele contra Helena. Era ele contra a sala inteira, contra os vídeos, contra a evidência. Ele soltou um palavrão baixo. Começou a tirar o relógio do pulso. Mas então, Beatriz falou de novo. Espera, tem mais uma coisa. Ela olhou para os funcionários na porta. Fez um gesto. 3 mulheres entraram, 2 auxiliares de limpeza, uma secretária. Helena não é a primeira. Silêncio pesado caiu. Beatriz virou para Eduardo. Você fez isso antes, 3 vezes, nos últimos 6 meses. Eduardo congelou. Eu não sei do que você está falando. Março. Você apostou com a Cláudia que ela não sabia contar em inglês. Humilhou ela na frente de clientes. Uma das faxineiras, Cláudia, 50 anos, deu um passo à frente, acenou com a cabeça. Maio, você desafiou a Patrícia a resolver uma conta de matemática no quadro. Errou de propósito só para rir dela. Patrícia, a secretária, confirmou. Olhos vermelhos. Julho, você fez a Vanessa escrever um e-mail em português correto. Depois mostrou para todo mundo rindo dos erros de gramática dela. Vanessa estava na porta. Não entrou. Mas olhou para Eduardo com ódio. Felipe se levantou. Isso é verdade? Gustavo também queria saber. Eduardo? Eduardo abriu a boca, fechou. Não tinha resposta. Beatriz continuou. Eu documentei tudo. Conversei com elas. Peguei datas, testemunhas. Consegui vídeos de 2 ocasiões. Ela olhou para o celular. E tem os nomes de mais 4 funcionárias que ele demitiu depois de humilhar. A sala virou contra Eduardo como uma maré. Murmúrios cresceram. Ele fez isso com outras? Que tipo de pessoa faz isso? A empresa pode ser processada. Gustavo entrou em modo de controle de danos. Beatriz, guarda esse celular. Agora, isso é assunto de RH. Eu já mandei para o RH há 10 minutos. Gustavo ficou branco. Você fez o quê? Enquanto vocês estavam distraídos assistindo a Helena, eu enviei tudo. Vídeos, depoimentos, datas, para a Cláudia do RH, para a diretoria e para o advogado trabalhista que representa 5 ex-funcionárias. A bomba caiu. Felipe sentou, colocou a cabeça nas mãos. A gente tá ferrado. Gustavo puxou o celular, discou. Alguém atendeu.
Cláudia, é verdade. Você recebeu... Puta merda! Ele desligou. Olhou para Eduardo. O CEO quer você na sala dele, agora. Eduardo estava em choque, olhando para Beatriz, para Helena, para o cubo na mesa. Isso é armação. Vocês armaram isso. Beatriz sorriu. Frio. Armação? Você criou o jogo. Eu só filmei. Helena se levantou, caminhou até Eduardo, ficou a 1 metro dele. Estendeu a mão. Meu relógio. Eduardo olhou para a mão dela, para o Rolex no próprio pulso, para as câmeras ao redor. Ele não tinha saída. Com mãos tremendo de raiva, ele tirou o relógio, segurou por 3 segundos, como se fosse perder um pedaço de si mesmo. Depois jogou na mão de Helena. Não entregou, jogou. Helena pegou no ar, segurou firme. Eduardo virou para sair, mas Beatriz bloqueou de novo. Esqueceu uma coisa. O quê? As desculpas. Eduardo riu, amargo, sem humor. Você acha que eu vou pedir desculpas para uma faxineira? Você disse que se ela falhasse, ela pedia desculpas de joelhos. Ela não falhou. Você falhou. A sala inteira assistia, 20 pares de olhos. Eduardo olhou ao redor. Viu que não tinha aliados, só testemunhas. Ele não se ajoelhou, mas falou, voz baixa, forçada. Desculpa. Mais alto. Desculpa. Olhando para ela. Eduardo olhou para Helena. Ódio puro nos olhos. Desculpa. Helena não respondeu. Apenas guardou o relógio na bolsa. Eduardo saiu da sala. Bateu a porta. O som ecoou. Ninguém se mexeu por 5 segundos. Então os funcionários explodiram em comemoração. Aplausos, gritos, abraços. Cláudia, a faxineira, abraçou Helena. Chorou no ombro dela. Obrigada. Você fez o que eu não tive coragem. Outras se aproximaram, agradeceram. Algumas choravam, algumas riam. Beatriz ficou ao lado de Helena, sorrindo. Helena olhou para ela. Você planejou tudo isso? Não tudo. Você que resolveu o cubo. Eu só preparei o terreno. Por quê? Beatriz deu de ombros. Porque ele precisava cair, e você precisava de alguém do seu lado. Helena segurou a mão da jovem. Apertou. Obrigada. Mas então a porta se abriu, e o CEO entrou. Dr. Roberto Almeida tinha 60 anos, cabelo grisalho, terno cinza impecável, óculos de armação fina. Ele entrou devagar, olhou para a sala cheia de funcionários, para os celulares nas mãos deles, para o cubo mágico na mesa, para Helena segurando a bolsa com o relógio dentro. Ninguém falou. Roberto caminhou até a mesa, pegou o cubo, examinou, as 6 faces completas, perfeitas. Depois, olhou para Helena. Senhora Martins? Sim, senhor. Ele estendeu a mão. Roberto Almeida, CEO da empresa. Helena hesitou. Depois apertou a mão dele, firme. Roberto olhou ao redor. Todos podem voltar aos seus postos, exceto você, Gustavo. E você, Beatriz. Fiquem. Os funcionários saíram devagar. Alguns olharam para trás, preocupados com Helena. A porta fechou. Só sobraram 4 pessoas. Roberto, Helena, Beatriz, Gustavo. Roberto sentou na cabeceira da mesa, colocou o cubo na frente dele. Acabei de assistir 3 vídeos, 17 minutos de gravação. Eduardo humilhando você, fazendo comentários racistas, ameaçando demissão ilegal. Ele pausou. E você resolvendo isso aqui em 2 minutos e 33 segundos. Silêncio. Cláudia do RH me enviou mais documentos, relatos de outras funcionárias, padrão de comportamento, 6 meses de assédio moral documentado. Gustavo ficou pálido. Roberto virou para ele. Você sabia? Eu vi algumas situações, mas achei que era... Você sabia e não fez nada. Gustavo abaixou a cabeça. Roberto voltou para Helena. Senhora Martins, a empresa vai ser processada. Você sabe disso? Helena engoliu seco. Eu não quero processar ninguém. Eu só queria... Não estou falando de você processar. Estou falando das outras 7 funcionárias que já entraram com ação. Hoje, nas últimas 2 horas.
Beatriz deu um passo à frente. Eu ajudei elas a entrar em contato com o advogado trabalhista. Achei que era o certo. Roberto olhou para a estagiária por 5 segundos, depois assentiu. Foi o certo. Ele se levantou, caminhou até a janela, olhou para a cidade lá fora. Eduardo Vilela foi demitido há 15 minutos, por justa causa. Ele não vai receber indenização, não vai ter carta de recomendação. E se as funcionárias ganharem o processo, ele responde pessoalmente. Helena soltou o ar que estava segurando. Roberto continuou. Mas eu tenho um problema. Essa empresa tem 200 funcionários. Se sair na mídia que toleramos assédio moral por 6 meses, a reputação vai para o ralo. Clientes vão cancelar contratos, investidores vão recuar. Ele virou, olhou para Helena. Você entende o que estou dizendo? Helena não entendeu. Ficou em silêncio. Beatriz entendeu. O senhor está pedindo para ela ficar quieta. Roberto não confirmou nem negou. Estou dizendo que essa situação pode ser resolvida de 2 formas. Uma, vira escândalo público, processos, mídia, todo mundo perde, inclusive as funcionárias, que vão esperar anos por indenização. Ele pausou. Ou 2, resolvemos internamente, acordo? Compensação imediata, mudanças estruturais na empresa. Helena olhou para Beatriz, depois para Roberto. Que tipo de compensação? Roberto sentou de novo. Cada funcionária afetada recebe 6 meses de salário, carta de recomendação, e se quiserem continuar aqui, com novas posições e aumento salarial. Se quiserem sair, ajudamos a recolocar em outras empresas. Beatriz cruzou os braços. E a mudança estrutural? Treinamento obrigatório contra assédio, canal de denúncia anônimo e uma auditoria completa do RH nos próximos 3 meses. Parecia bom, parecia justo, mas Helena percebeu algo. O senhor não mencionou nada sobre mim. Roberto sorriu. Pequeno, profissional. Porque sua situação é diferente. Você virou símbolo, a faxineira que derrubou o diretor arrogante. Ele apontou para o celular dela. Em 2 horas, seu vídeo já tem 50.000 visualizações. Alguém vazou. Helena pegou o celular. Abriu. Havia mensagens, muitas, de números desconhecidos, de ex-colegas, de ex-alunos. Um vídeo no Twitter. Faxineira humilha diretor com cubo mágico. 82.000 visualizações. Comentários aos milhares. Rainha. Ela representa nós. Contrata ela para ministra da Educação. Helena sentou. Tonta. Roberto continuou. Você tem 2 opções. Aceita o acordo, ou não aceita e vai para a guerra jurídica. Se aceitar, oferecemos uma posição. Coordenadora de inclusão e treinamento. Salário de R$ 12.000. Você desenvolve programas educacionais para funcionários. Ensina lógica, matemática, o que quiser. R$ 12.000. Helena ganhava 2.000 como faxineira. 6 vezes mais. Beatriz tocou o braço dela. Não aceita só pela grana. Pensa no que é certo. Helena pensou. Pensou nas outras mulheres. Em Cláudia, em Patrícia, em Vanessa. As outras vão receber o acordo? Todas. Se você aceitar e convencer elas, sim. E se eu não aceitar? Roberto ficou sério. Aí vira processo. Pode levar 3 anos. Talvez vocês ganhem. Talvez não. A empresa tem advogados caros. Era uma ameaça velada, mas também era realidade. Helena olhou para o cubo na mesa, depois para Beatriz. O que você acha? Beatriz respirou fundo. Acho que você já lutou demais. Acho que você merece o trabalho, mas acho que as outras também merecem justiça de verdade. Roberto ficou em pé. Vou te dar 24 horas. Conversa com as outras funcionárias. Decide junto com elas. Amanhã me dá a resposta. Ele caminhou até a porta. Antes de sair, virou. E Helena, parabéns pelo cubo. Foi impressionante. Ele saiu. Gustavo saiu atrás, sem dizer nada. Helena e Beatriz ficaram sozinhas.
A sala estava em silêncio agora. O cronômetro na tela tinha desligado. Só restava o cubo e o peso da decisão. Beatriz sentou ao lado de Helena. Você resolveu o cubo, mas esse problema é mais complicado. Helena pegou o cubo, girou distraída. Eu ensinava que todo problema tem solução. Só precisa encontrar o algoritmo certo. E qual é o algoritmo aqui? Helena não sabia, mas tinha 24 horas para descobrir. No dia seguinte, Helena reuniu as 7 funcionárias numa sala pequena. Cláudia, Patrícia, Vanessa. 4 outras que ela nunca tinha conhecido direito. Todas com histórias parecidas, todas humilhadas por Eduardo. Ela explicou a oferta de Roberto, o acordo, a compensação, a possibilidade de evitar anos de processo. As mulheres ficaram em silêncio. Depois, Cláudia falou. Eu aceito. Preciso do dinheiro agora. Minha mãe está doente. Não posso esperar 3 anos. Patrícia concordou. Eu também. Tenho 2 filhos. 6 meses de salário resolve muito problema. Uma por uma. Todas aceitaram. Helena ligou para Roberto. Nós aceitamos, mas com uma condição. Qual? Eduardo tem que pedir desculpas. Formalmente. Na frente de todos. Sem câmera, sem público, só nós e a diretoria. Silêncio do outro lado. Ele não vai aceitar. Então não temos acordo. Roberto respirou fundo. Vou ver o que consigo fazer. 3 horas depois, Roberto ligou de volta. Consegui. Amanhã, 10 da manhã, sala de reuniões principal. Eduardo vai estar lá. No dia seguinte, Helena chegou cedo. Vestiu a melhor roupa que tinha, calça social preta, blusa branca, o relógio de 100 mil reais no pulso. As outras funcionárias chegaram, Beatriz também, como testemunha. Roberto entrou com 3 diretores. Depois veio Gustavo, constrangido, olhando para o chão. Eduardo foi o último. Ele entrou de terno, impecável, rosto sério, mas os olhos tinham algo diferente, medo disfarçado de raiva. Sentou longe de todos, braços cruzados. Roberto começou. Estamos aqui para formalizar o acordo. Eduardo, conforme conversamos, você vai... Eu não vou me desculpar. A sala congelou. Roberto franziu a testa. Esse era o acordo. Acordo mudou. Meus advogados revisaram. Eu não fiz nada ilegal. Fui apenas direto. Se elas se sentiram ofendidas, problema delas. Sensibilidade excessiva não é crime. Cláudia fechou os punhos. Sensibilidade excessiva? Você me chamou de burra na frente de clientes. Eu disse que seu inglês era ruim, era... Não é ofensa, é feedback. Patrícia se levantou. Você riu da minha gramática, imprimiu meu e-mail, mostrou para todo mundo. Para você aprender, funcionário tem que aceitar crítica. Eduardo se recostou, confiante de novo, como se tivesse ensaiado. Olha, eu até aceito pagar indenização, por generosidade, mas pedir desculpas por fazer meu trabalho, por cobrar qualidade, jamais. Ele olhou para Helena. Você ganhou uma aposta, parabéns, mas não me transforma em vilão. Eu ofereci oportunidade, você aproveitou, fim. Beatriz deu um passo à frente. Oportunidade? Você humilhou ela, filmou, riu. Eu brinquei. Ela levou a sério, resolveu, ganhou. Todo mundo feliz. Cadê o crime? Roberto tentou intervir. Eduardo, você foi demitido por justa causa. As evidências... Evidências de quê? De eu fazer uma aposta? De eu brincar com funcionário? Isso não é assédio. Meus advogados já confirmaram. Vocês que estão exagerando para proteger a imagem da empresa. Ele se levantou. Então aqui está a minha proposta. Pago a indenização. Assino um termo dizendo que foi mal entendido, mas não peço desculpas, porque não fiz nada errado. Helena sentiu a raiva subir. Olhou para Beatriz. Beatriz assentiu. Era a hora. Beatriz abriu a bolsa. Tirou um tablet. Colocou na mesa. Então você não fez nada errado? Eduardo olhou para o tablet. Não. Ótimo, porque eu trouxe algo. Ela apertou play.
A tela mostrou Eduardo, 6 meses atrás, numa festa da empresa. Ele estava bêbado, conversando com 2 executivos. A voz dele saía clara do áudio. Sabe o que eu adoro? Contratar essas minas de periferia. Elas acham que venceram na vida. Aí eu coloco no lugar delas. É divertido. Os executivos riram no vídeo. Você é cruel, Eduardo. Cruel? Eu sou realista. Tem gente que nasce para servir, para limpar, para obedecer. Eu só lembro elas disso. A sala ficou em silêncio. Eduardo ficou pálido. Onde você conseguiu isso? Festa de confraternização, julho. Alguém filmou. Me mandou ontem. Beatriz passou para o próximo vídeo. Eduardo de novo. Desta vez no escritório, conversando com Gustavo. Gustavo, você viu a nova faxineira? A Helena? Vi. Ela tem cara de quem se acha. Sabe esses tipo que estudou e acha que é melhor? Vou quebrar ela. Aposta quanto tempo eu levo? Gustavo riu sem graça no vídeo. Eduardo, pra com isso. Relaxa, é só brincadeira. Beatriz pausou. Brincadeira? Eduardo tentou falar. Não saiu som. Beatriz mostrou o terceiro vídeo. Eduardo com um grupo de executivos. Eles estavam na sala de café. Eu tenho uma teoria. Quanto mais escura a pele, menos neurônios. Por isso eu sempre testo elas. Para provar. Um executivo ficou desconfortável. Cara, isso é ciência, eu sei, polêmico, mas olha os resultados. Todas que eu testei falharam. Beatriz desligou o tablet, exceto a Helena. Silêncio mortal. Roberto estava de pé, rosto vermelho. Eduardo, você disse isso? Eduardo abriu a boca, fechou. Tentou de novo. Eu estava bêbado. Não conta. Não conta! Cláudia gritou. Você é racista. Você admitiu. Patrícia chorava. 6 meses. 6 meses trabalhando para um homem que acha que eu sou burra por causa da minha cor. Os diretores se entreolharam, horrorizados. Um deles, Dr. Augusto, se levantou. Roberto, se isso vazar, a empresa acaba. Roberto sabia. Beatriz colocou o tablet na bolsa. Não vai vazar, se vocês fizerem o certo. Que é? Primeiro, Eduardo pede desculpas. De verdade. Aqui, agora. Eduardo balançou a cabeça. Não vou. Segundo, Beatriz elevou a voz. Vocês pagam indenização dobrada, 12 meses de salário para cada uma, não 6. Roberto engoliu seco. Isso é... Terceiro, vocês criam um fundo para mulheres negras periféricas estudarem. Bolsas, cursos, oportunidades reais. E colocam o nome de Helena Martins no fundo. Helena olhou para Beatriz, surpresa. Beatriz continuou. E quarto, Eduardo nunca mais trabalha em cargo de gestão, em lugar nenhum. Vocês garantem isso com carta para toda a empresa de tecnologia de São Paulo. Dr. Augusto olhou para Roberto. Ela está pedindo para a gente destruir a carreira dele. Ele destruiu a dignidade delas. Beatriz apontou para as 7 mulheres. Qual é pior? Silêncio. Roberto olhou para Eduardo. Você tem algo a dizer? Eduardo estava tremendo, de raiva, de medo, de humilhação. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu construí essa empresa. Eu trabalhei aqui por 15 anos. E humilhou funcionárias por 6 meses. Roberto se levantou. Eu aceito as condições da Beatriz, todas. Roberto, não! Acabou, Eduardo. Roberto bateu na mesa. Você teve chance de sair com dignidade, perdeu. Agora, ou você pede desculpas, ou eu libero esses vídeos para o jurídico. E aí você responde por assédio moral e discriminação racial. Escolhe. Eduardo olhou ao redor, todos contra ele, sem aliados, sem saída. Ele se levantou, devagar, olhou para as 7 mulheres, para Helena por último. Abriu a boca. Desculpa. A palavra saiu baixa, quase inaudível. Cláudia se inclinou. Não ouvi. Eduardo apertou os punhos. Respirou fundo. Desculpa. Por quê? Helena perguntou, voz calma. Desculpa por quê?
Eduardo olhou para o chão. Por humilhar vocês. E por fazer comentários inadequados. Inadequados? Patrícia se levantou. Você disse que quanto mais escura a pele, menos neurônios. Isso não é inadequado. Isso é racismo. Eduardo ficou vermelho. Eu não quis dizer dessa forma. Então, como você quis dizer? Beatriz cruzou os braços. Silêncio. Os 3 diretores observavam. Dr. Augusto balançava a cabeça decepcionado. O segundo diretor, Carlos, anotava tudo num caderno. O terceiro, uma mulher chamada Doutora Fernanda, olhava para Eduardo com nojo visível. Ela se levantou. Eu trabalho nessa empresa há 20 anos. Construí minha carreira aqui. E nunca senti tanta vergonha de fazer parte dessa diretoria. Roberto olhou para ela. Fernanda. Não, Roberto. Precisamos falar sobre isso. Ela apontou para Eduardo. Nós sabíamos. Todos nós ouvimos rumores, reclamações, mas ignoramos porque ele trazia resultados, porque era inconveniente investigar. Carlos parou de anotar. Fernanda, isso não é o momento. É exatamente o momento. Ela virou para as funcionárias. Desculpem, todas vocês, a falha não foi só do Eduardo, foi nossa também, por permitir, por fechar os olhos. Cláudia enxugou uma lágrima. Alguém finalmente entende. Vanessa, que estava em silêncio até agora, falou. Eu tentei denunciar 3 vezes para o RH. Nunca deu em nada. Disseram que eu era sensível demais, que era a cultura da empresa. Dr. Augusto se levantou. Cultura da empresa? Ele olhou para Roberto. Que diabos de cultura é essa? Roberto não tinha resposta. Gustavo, no canto, finalmente falou. Voz baixa, envergonhada. Eu vi várias vezes e não fiz nada, porque tinha medo. Medo de confrontar Eduardo. Medo de perder meu cargo. Ele olhou para Helena. Desculpa, eu devia ter ficado do seu lado. Helena assentiu, sem perdoar. Apenas reconhecendo. Beatriz voltou ao tablet. Abriu outra pasta. Tem mais. 42 mensagens em grupo de trabalho. Eduardo fazendo piadas racistas. 12 e-mails com comentários sobre a aparência física de funcionárias. 5 áudios de reuniões onde ele desqualifica mulheres na frente de clientes. Ela mostrou a tela para Roberto. Quer ver tudo? Ou já viu o suficiente? Roberto desviou o olhar. Já viu o suficiente. Doutora Fernanda pegou o tablet. Leu. Sua expressão ficou cada vez pior. Meu Deus, como deixamos isso acontecer? Doutor Augusto leu por cima do ombro dela. Ficou pálido. Roberto, se isso vazar, não sobra empresa. Nossos maiores clientes são multinacionais com políticas rígidas de diversidade. Eles cancelam contratos na hora. Carlos concordou. Perdemos certificações, selos, investidores. Roberto sabia. O peso da situação caiu sobre ele. Ele olhou para Eduardo, depois para as funcionárias, depois para Beatriz. Você disse que não vaza se fizermos o certo. Isso inclui o que exatamente? Beatriz fechou o tablet. Já falei. Desculpas verdadeiras, indenização dobrada, fundo educacional, e Eduardo nunca mais gerencia ninguém. E os vídeos? Ficam comigo, arquivados. Mas se a empresa voltar com esse comportamento, se qualquer funcionária for humilhada de novo, eu publico tudo. Era chantagem, mas era chantagem justa. Roberto assentiu devagar. Aceito. Eduardo explodiu. Vocês não podem aceitar chantagem. Ela está extorquindo a empresa. Roberto virou para ele, voz gelada. Não, ela está protegendo funcionárias. Algo que devíamos ter feito. Eu trabalhei 15 anos aqui. 15 anos. Eu mereço. Você não merece nada. A voz de Helena cortou o ar. Todos olharam para ela. Ela se levantou. Caminhou até Eduardo. Parou a 1 metro dele. Você teve tudo, cargo, salário, respeito, e usou isso para destruir pessoas, para se sentir grande fazendo outros se sentirem pequenos.
Eduardo tentou responder. Helena não deixou. Eu limpei seu escritório por 3 anos. 3 anos, todo dia. Você nunca olhou para mim, nunca disse bom dia. Eu era invisível, até ser útil para sua diversão. Ela tirou o relógio do pulso, segurou na frente dele. Esse relógio vale 100 mil reais, mas não vale nada perto da dignidade que você tentou roubar. Ela colocou o relógio na mesa, devagar. Eu não quero ele. Nunca quis. Queria que você visse que eu existo, que eu importo, que eu sou mais do que você jamais vai ser. Eduardo ficou mudo. Helena continuou. Você pode ficar com o relógio, mas nunca vai ter de volta o que perdeu hoje. Respeito, reputação, dignidade. Ela virou para Roberto. Eu aceito o trabalho. Coordenadora de inclusão. Mas não quero o relógio. Vende ele. Usa o dinheiro para o fundo educacional. Roberto assentiu. Feito. Helena voltou para a cadeira. Sentou. Mãos firmes agora. Sem tremer. Eduardo olhou para o relógio na mesa. Depois para Helena. Depois para todos na sala. Não tinha mais nada a dizer. Dr. Augusto pegou uma pasta. Eduardo Vilela, sua demissão por justa causa foi formalizada ontem. Você não recebe rescisão, não recebe férias proporcionais e, conforme acordado agora, vamos enviar carta para todas as empresas do setor tecnológico de São Paulo informando sobre conduta inadequada. Eduardo ficou branco. Isso vai me impedir de trabalhar em qualquer lugar. Exatamente. Doutora Fernanda cruzou os braços. Você não vai ter chance de fazer isso com mais ninguém. Carlos entregou um documento. Assina aqui. É o termo dizendo que você concorda com as condições. Se recusar, Beatriz publica os vídeos e aí você responde processo criminal. Eduardo olhou para o documento, mãos tremendo, pegou a caneta, hesitou, olhou para Helena uma última vez. Ela não desviou o olhar. Firme, vitoriosa, livre. Eduardo assinou. 3 páginas, rápido, sem ler. Jogou a caneta na mesa. Acabou? Roberto pegou o documento, verificou as assinaturas. Acabou. Segurança vai te escoltar até sua mesa. Você tem 15 minutos para pegar suas coisas. Depois nunca mais volta aqui. Eduardo se levantou, cambaleou, como se tivesse levado um soco. Caminhou até a porta. Parou. Virou de costas. Vocês vão se arrepender. Todos vocês. Ninguém respondeu. Ele saiu. A porta fechou. Por 10 segundos, ninguém se mexeu. O peso do que aconteceu pairando no ar. Então Cláudia começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Patrícia abraçou ela. Depois Vanessa se juntou. As 7 funcionárias se abraçaram, chorando, rindo, libertando anos de dor. Beatriz ficou ao lado delas, sorrindo. Roberto se aproximou de Helena. Segunda-feira, 8 da manhã. Seu novo escritório vai estar pronto. Helena olhou para ele. Obrigada. Não, Roberto balançou a cabeça. Obrigado por não desistir, por lutar. Você salvou essa empresa e não percebeu. Ele estendeu a mão. Helena apertou. Firme, igual, respeitosa. Roberto saiu com os diretores. Gustavo foi atrás, cabisbaixo. Só sobraram as mulheres. E Beatriz. Helena olhou para o cubo mágico ainda na mesa. Pegou. Girou distraída. Beatriz sentou ao lado dela. Você conseguiu. Nós conseguimos. As outras mulheres se aproximaram. Formaram um círculo ao redor de Helena. Cláudia falou primeiro. Obrigada. Por nós. Por todas. As outras concordaram. Abraçaram Helena. Uma de cada vez. Quando todas saíram, Helena ficou sozinha na sala. Olhou para o cubo completo nas mãos. Sorriu. Pequeno, mas real. Helena saiu da sala de reuniões. O corredor estava vazio, silencioso. Seus passos ecoavam no piso que ela mesma tinha limpado centenas de vezes. Ela parou no meio do corredor, encostou na parede, fechou os olhos, respirou.
Pela primeira vez em 15 anos, respirou sem peso no peito. Beatriz apareceu ao lado dela. Segurou o braço dela. Você tá bem? Helena abriu os olhos. Olhou para a mão jovem no seu braço. Depois para Beatriz. Acho que sim. Quer que eu fique? Não. Vai, você tem trabalho. Beatriz hesitou. Depois sorriu. Coordenadora, te vejo segunda. Ela saiu. Helena ficou ali, sozinha, no corredor vazio. Olhou para as próprias mãos, ainda vermelhas de produtos químicos. Calos nas palmas, unhas curtas, mãos de quem trabalhou duro a vida inteira. Ela caminhou até o banheiro, entrou, lavou o rosto. A água fria cortou a pele. Olhou para o espelho. A mesma mulher. 40 anos, cansada, marcas no rosto. Mas algo diferente nos olhos. Vida. De volta. Ela enxugou o rosto, pegou a bolsa, saiu do prédio. Lá fora, o sol batia forte. 2 da tarde. São Paulo barulhenta como sempre. Helena pegou o ônibus, o mesmo de sempre. Linha 875F. Sentou no mesmo lugar, janela do meio, mas dessa vez não olhou para o chão. Olhou pela janela, para a cidade, para as pessoas, e sorriu. 3 semanas depois, Eduardo Vilela sentou num café barato em Pinheiros. Sozinho, laptop aberto, currículo na tela. 17 empresas, 17 recusas, todas com a mesma resposta: não temos vagas no momento. Ele sabia o motivo. A carta de Roberto tinha chegado. A lista negra era real. Fechou o laptop, pediu outro café, o mais barato do cardápio. Helena chegou no 8º andar. Sala 804, placa nova na porta. Coordenação de Inclusão e Desenvolvimento. Embaixo menor. Helena Martins. Ela parou. Leu 3 vezes. Tocou as letras com os dedos. Abriu a porta. Sala ampla. Mesa de vidro. Computador novo. Cadeira ergonômica. Janela com vista para a Avenida Paulista. Beatriz já estava lá, organizando papéis. Surpresa, vim ajudar no primeiro dia. Helena entrou devagar, como se fosse quebrar algo. Isso é meu? Tudo seu. Beatriz apontou para a mesa. Computador, telefone, orçamento de R$50 mil para o primeiro trimestre. Liberdade total para criar os programas. Helena sentou na cadeira. Girou, testou a altura. Perfeita. Ela ligou o computador, login novo, senha nova. E-mail corporativo. helena.martinsctechsolutions.com.br. Não mais limpeza23extechsolutions.com.br. Seu nome. Completo, respeitado. A primeira reunião foi às 10, com a diretoria. Helena apresentou 3 programas. Programa 1, curso de lógica matemática para funcionários de baixa renda. Gratuito. Com certificado. Programa 2, mentoria para mulheres negras. Carreira, desenvolvimento, liderança. Programa 3, biblioteca interna com livros de educação financeira, empreendedorismo e tecnologia. Roberto aprovou os 3. Na hora, sem questionar orçamento. Quando começa? Semana que vem? Perfeito. Conta com nosso apoio. Após a reunião, Dr. Augusto parou Helena no corredor. Helena, a empresa de tecnologia Bright Future entrou em contato. Querem contratar você como consultora de diversidade. Pagam por projeto. Helena piscou. Consultora? Seu nome está circulando. O vídeo do cubo viralizou. 3 milhões de visualizações. Você virou referência. Ela não sabia o que dizer. Posso pensar? Claro, mas eles pagam bem. 20 mil por consultoria. Ele saiu. Helena ficou parada, processando. 15 dias atrás, ela limpava privadas por R$2 mil. Agora ganhava 12 mil e recusava propostas de 20 mil. A vida tinha virado. 2 meses depois, Helena no elevador, descendo para o almoço. O elevador parou no 5º andar. 3 pessoas entraram. Um executivo jovem, arrogante, talvez 28 anos, terno caro. E 2 estagiárias, uma delas negra, uniformizada, nervosa. O executivo falou alto no celular. Sim, sim, fechei o contrato, sozinho. Eu que apresentei, eu que convenci.
Pausa. A estagiária? Ah, ela só passou os slides. Nada demais. Helena olhou. A estagiária estava ao lado dele, ouvindo tudo, rosto vermelho, segurando lágrimas. O elevador desceu em silêncio. O executivo continuou. Essas estagiárias de programa social não agregam muito, mas a empresa exige, né? Cota. A palavra ecoou. Cota. Helena se virou. Com licença. O executivo pausou a ligação, olhou para ela. Não reconheceu. Sim? A estagiária ao seu lado. Qual o nome dela? Ele piscou. Ah, não sei. Helena olhou para a jovem. Qual o seu nome? Larissa. Larissa, você trabalhou no contrato que ele mencionou? A jovem hesitou. Depois assentiu. Sim. Fiz a pesquisa. Montei a apresentação. Ensaiei com ele. Helena voltou para o executivo. Então não foi sozinho. Foi com ela. O executivo ficou vermelho. Olha, não sei quem você é, mas isso não é da sua... Helena Martins, coordenadora de inclusão, e é exatamente da minha conta. O clima mudou. O executivo ficou pálido. Helena pegou o cartão da bolsa, entregou para Larissa. Segunda, 10 da manhã, minha sala. Vamos conversar sobre sua carreira. Depois olhou para o executivo. E você, vem também. Vamos conversar sobre respeito. O elevador chegou no térreo. As portas abriram. Helena saiu primeiro. Não olhou para trás. Larissa a seguiu com os olhos, segurando o cartão como se fosse ouro. Helena caminhou pela recepção, sol entrando pelas janelas de vidro. Ela parou, olhou para trás, para o prédio, para as pessoas. Sorriu, pequeno, mas livre. 15 anos invisível. Agora ela era vista, respeitada, poderosa. Não pelo relógio, não pelo cargo, mas porque decidiu lutar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui. É o que me mostra que histórias assim fazem diferença, que vale a pena continuar trazendo narrativas reais e inspiradoras para você. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Pode parecer simples, mas eu leio cada comentário com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para conversar comigo. Adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham essas histórias. Se você acredita no poder de histórias que emocionam, que inspiram, que mostram a força de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, se inscreve no canal. Estamos apenas começando essa jornada e cada nova inscrição é o combustível que me dá certeza para continuar. Sua ajuda significa tudo e não vai embora ainda. Eu separei 2 histórias incríveis na tela para você continuar assistindo. Escolhe uma delas e vem comigo para o próximo vídeo. Te espero lá.